não cabe ficar repetindo. Essa pessoa, para sair daquela situação, vai, né, montar um negócio, seja um carrinho de picolé, uma coisa assim, né? Complementando o que o Alberto falou, quer dizer, os problemas dentro da sociedade que acabam se traduzindo depois no comportamento político. Tem uma coisa que me incomoda profundamente no Brasil, e o comportamento nosso, eu não estou me excluindo, que, aliás, é outra característica nossa. A gente sempre fala dos brasileiros, né, como se fossem outros, né? Então, tudo de errado são esses brasileiros que a gente está identificando nesse grande grupo, como se a gente não fizesse parte da sociedade. Mas a gente sempre elege aquilo de pior como sendo a estrutura da sociedade. A gente estava conversando sobre aqueles textos que você publicou sobre a Copa. Havia uma desconfiança muito grande da sociedade brasileira, nós, se a Copa ia dar certo do ponto de vista daquilo que estava sendo feito de organização. O curioso é que a Copa estava sendo organizada por uma entidade privada, que é a FIFA. As obras estavam sendo conduzidas por empresas privadas brasileiras, construtoras, etc. E, mesmo assim, a gente tinha um alto grau de desconfiança se a Copa ia dar certo ou não. Então, nós temos por hábito eleger o que nós temos de pior como um padrão daquilo que é regra na sociedade. Um exemplo muito simples nós estamos numa fila de carros, numa rodovia ou numa rua, tem 100 carros parados esperando para que a fila ande. Passa um sujeito numa moto ou num carro cortando toda a fila pela direita, e a nossa primeira reação é dizer: está vendo? Só podia ser brasileiro. Então, tem 100 pessoas respeitando a regra. Passa uma, a gente elege aquele padrão, né, de um comportamento desvirtuado como sendo a nossa natureza, a natureza do brasileiro. E isso é uma grande armadilha, porque se a gente elege o que nós temos de pior como uma característica social, para a gente reconhecer o que a gente tem de melhor, fica difícil, né? Se você pega os Founding Fathers americanos, todos eles eram exemplos de virtude 100%? Não, se você olha a biografia individual de cada um deles, eles tiveram problemas sérios. Só que o que os americanos fazem? Eles pegam as grandes virtudes desses homens, e elevaram essas virtudes como representante, como representando aquilo que a sociedade americana tinha de melhor, para que aquilo funcionasse, do ponto de vista simbólico, como um elemento cultural que motivasse de forma positiva as pessoas a repetirem aqueles padrões de virtude. Aqui, o que a gente faz? Quando tem um personagem histórico que tem uma série de valores e virtudes, a gente pega o que ele tem de pior, destrói todas as virtudes que esse personagem histórico tem e elege esse elemento negativo como sendo o padrão, né? E isso impede que a gente até reconheça na nossa própria história quem foram os nossos pais fundadores. Impede que a gente reconheça no passado e no presente quem são esses exemplos de virtudes, e a gente não precisa transformar as pessoas em mito. A gente tem uma coisa também complicada, né? Aqui, a pessoa no serviço público ou na iniciativa privada faz o que tem que fazer, quer dizer, executa um serviço e logo é transformado em mito. Foi assim com o Joaquim Barbosa no período do Mensalão, está sendo agora com o Sérgio Moro, por estarem cumprindo uma função, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê o que tem de negativo como um padrão de comportamento geral, ao mesmo tempo a gente elege pessoas, acende essas pessoas à categoria de mito, simplesmente porque elas estão cumprindo uma função. Eu não tenho assim uma visão tão clara sobre o tema. Vamos dizer, indiscutível que o brasileiro tem flexibilidade, habilidades, né, e tem impulsos empresariais. Agora, eu acho que o cenário global é tão forte, anti-empresário, tá certo? Vamos dizer, não contra pessoas propriamente dita, mas as condições contratuais para ser empresário nesse país, elas são tão difíceis, tão limitativas para que o empresário faça, que mesmo que nós tenhamos essa faculdade, essa potencialidade empresarial, né, nós, na realidade, temos criado condições que tornam quase que impossível, vamos dizer, você ser vencedor ou
vencer todas as barreiras limitativas. Tem havido algumas soluções com os simples, né? E tem havido soluções também na montagem de startups, etc. Então, eu acho que algumas coisas importantes têm acontecido. Mas, na realidade, vou dizer, não existe uma política, né? Uma definição de que realmente eu quero maximizar a possibilidade de surgimento e desenvolvimento do empresário. Embora o SEBRAE, vamos dizer, seja, uma instituição que procura apoiar um empresário, mas a burocracia, vamos dizer, o sistema tributário e o sistema de inviabilidade, inclusive, de fechar uma empresa, né, são todos fatores que o cara, para ser empresário nesse país, tem que ser muito fanático, no meu entender, tá certo? Tem que ter uma vontade louca de ser empresário, né? E ainda mais que em comparação, vamos dizer, hoje, dos salários elevados que o setor público paga, né? Também existe um desequilíbrio nesse sentido. Então, eu acho que não existe uma política satisfatória de estímulo realmente ao crescimento e desenvolvimento do empresário, tá certo? Eu acho que tem mais fatores limitativos ao empresário do que de estímulo ao empresário. O senhor falou, doutor Jorge, numa crise ética, política, de credibilidade e jurídica, né? E eu estendo essa pergunta aos demais. O que ética, política, fiscal, de credibilidade e jurídica. O que pode a sociedade civil fazer, né, fazer de concreto, de efetivo, com relação a isso? Eu acho que hoje em dia, vamos dizer, fora dos debates e análise de que seria a construção de um país moderno, né? Que é uma sociedade moderna, qual é o propósito que nós queremos, o que nós esperamos das condições estruturais. Quer dizer, isso tem que ser tema debatido e expresso por nós, tá? E eu acho que tem que ir para a rua, sabe? Eu acho que o posicionamento de que nós não podemos continuar aceitando o que está por aí, ela tem que ser expressa, tá certo? Tem que ser demonstrada. E eu acho que nós não temos muita outra solução do que debater, trabalhar, né, e analisar os temas. Eu pergunto se vocês, qualquer país mais ou menos desenvolvido, né, quantos think tanks tem? Vou dizer, são pouquíssimos think tanks que tem. O IE é um bom exemplo desse esforço de debater temas e levar temas de debate, país, etc., para frente. Mas, em proporção à realidade brasileira, né, são pouquíssimos think tanks. Quer dizer, vocês querem ver? Eu tenho uma história terrível que me passou. Eu fiz uma palestra da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, na Escola de Administração Pública. E como eu já estava com esse conceito de governança e gestão bastante clara, né, e tinha uns 15 professores presentes. Aí eu perguntei para eles, né, fora dos alunos, eu perguntei para eles, eu gostaria que os senhores me mencionassem quando é que vocês viram um artigo escrito a última vez em qualquer jornal, revista técnica, sobre governança do setor público. Não se debate esse tema. 40% do PIB é gerenciado com uma forma... se você planejar para fazer pior, eu acho que você não consegue fazer pior do que é. Né? E nós aceitamos isso. Né? Vamos dizer, na realidade, então, esse quadro, vamos dizer, da própria academia, não se debate o tema de governança do setor público, né? É um primarismo, né, que realmente preocupa. Então, eu
vou dizer, dentro desse cenário aí, temos uma tarefa enorme, enorme, enorme pela frente de trabalhar nesses temas. Aonde é que nós queremos chegar? Qual é o nosso propósito? Sem definição de propósito, não se pode chegar a lugar nenhum. Quando a gente olha a história recente do Brasil, principalmente depois do estabelecimento da eleição presidencial, excetuando o Collor, o Brasil fez vários consensos e resolveu vários problemas. Tá? O primeiro consenso foi em termos de política econômica. Fernando Henrique lá estabeleceu algumas bases de política econômica, Lula manteve, a Dilma saiu do consenso, está sendo punida. Tá? Então, isso é importante. Esse consenso não é só instituição política, tem instituições financeiras, nossa conta de capital é aberta, então, a qualquer momento, você pode tirar recursos do país. Então, as instituições no Brasil, elas fazem o papel de agente principal de uma maneira bastante razoável, bastante boa. Tá? Então, o primeiro consenso foi em termos de política econômica, lá o tripé, superávit, câmbio flutuante, blá, blá, blá. Quem sai se dá mal. Estamos hoje vivendo isso. Depois, com o Lula, foi feito um certo consenso em termos de política distributiva, política social. Tá? Ninguém saiu até agora, mas provavelmente se alguém assumir e sair, vai se dar mal, vai ter uma punição. Tá? Então, as instituições brasileiras têm várias coisas que precisam ser corrigidas, né? Nenhum país é imune de problemas, mas nenhum país é só problemas. Então, nós estamos resolvendo vários problemas, né? E aí você, depois de um longo período de aumento da renda, você tem uma crise, é normal. Na Europa não foi assim, um longo período de aumento da renda, vem uma crise. Nos Estados Unidos, um longo período de aumento da renda, vem a crise. Você vai começando a gerar problemas que em algum momento terão que ser corrigidos, tá? A coisa da idade de aposentadoria na Europa, a gente esquece que toda vez que eles vão aumentar, é uma crise brutal. A França, a última vez que fez, aumentou 1 ano, 2 anos, parou o país, quebraram lá o Jardim de Luxemburgo, um inferno. Tá? A resistência é sempre grande em todos os lugares. A estrutura de incentivos tem que levar a fazer isso, é complicado. Tá? É uma luta política, né? que quando você tem reformas dessas. O que acontece no caso europeu? Eles só fizeram determinadas reformas depois que caíram do precipício. É normal que o sistema político só faça reformas depois de cair no precipício. Eu sou um presidente, tem uma reforma que tem que fazer. Para que eu vou fazer no meu governo? Para que eu vou pagar esse custo? É irracional, deixa para quando vier o próximo que vai... Por que eu vou preparar o terreno se eu não vou ser o beneficiário dele? Então, foi assim que foi feito. Estados Unidos, no governo Bush republicano, aumentou o teto da dívida 6 vezes, com maioria republicana no Congresso. Para quê? Para gastar mais. Essa é a realpolitik. Tá? A democracia, eu sempre digo, a democracia é deficitária. E, em alguns momentos, o déficit gera um baita problema. Aí você vai lá, rearranja, e depois você volta um ciclo de geração de déficit de novo. Tá? Então, não tem nada de surpreendente que nós estejamos vivendo uma crise. Tá? Uma crise econômica, crise política. A questão toda, que eu acho que em algum momento vai começar a ser colocada, nessa semana, foi a crise, por exemplo, italiana. Tá? Eu acho que o Brasil ainda está longe, mas começa a haver sinais que possa caminhar por aí, tá? Da Operação Mãos Limpas, em 92, para combater a corrupção. Em 94, eles elegeram Berlusconi, mesmo ano que nós elegemos Fernando Henrique. Berlusconi era uma mistura de Roberto Marinho com Paulo Maluf. Tá? E nós elegíamos, na época, Fernando Henrique. Tá? Inteiramente diferente, porque os italianos saíram prendendo todo mundo, derrubaram todo mundo e a corrupção foi mantida. Corrupção até com traços sórdidos, fazia lá aquelas orgias com as meninas pagas. Tá lá, primeiro-ministro da Itália várias vezes. E o sistema começou a gravitar em torno dele. Não estou dizendo que nós estejamos caminhando para isso, mas em função da crise jurídica, né, de você ter... Se todo mundo no sistema for pego, vai ter um outsider. Né? A questão toda é o seguinte, vamos pensar, são sempre 2 éticas, tá? Weber, ética das responsabilidades e ética dos fins absolutos. A ética dos fins absolutos prende o Delcídio. Ética das responsabilidades, você diz, olha, agora a coisa está caminhando, esse cara é pivô de muita negociação importante, não prende. Tá? Não tem uma que esteja certa e uma que esteja errada. Você pode sair e prender todo mundo, que todo mundo é financiado do jeito que a gente está vendo aí. E vai sobrar quem para ser presidente? Marina? E ela terá condições de conduzir o país? E se a nossa situação piorar ainda mais por conta de uma decisão nessa direção? Então, são dilemas que nós temos que enfrentar. Nós construímos muita coisa até aqui, né? E, de novo, claro que com problemas que precisam ser corrigidos, mas os problemas não são passíveis de correção da noite para o dia.
como é o problema da corrupção eleitoral, de financiamento de campanha, sob pena de você colocar o sistema abaixo, que nós construímos as duras penas nos últimos 20, 30 anos. Tá? É um dilema. No campo da ética, só um comentário. A gente tem falado de crise de ética por conta de todos os escândalos que estão acontecendo na política. Então, a gente pegou os escândalos como sendo um dado, né, de uma ética nacional. Né? E eu não sei se essas duas coisas estão se falar em crise de ética para definir o país esteja correto. Né? Obviamente que, quando se fala em ética, você tem que fazer opções. Né? A reflexão que eu acho que esse momento em que esses escândalos, que não são novos na história do país, enfim, não é nenhuma novidade, mas eu acho que o grande desafio, a grande pergunta que a gente tem que se fazer nesse momento é o quanto eu estou disposto a repudiar publicamente e privadamente nas minhas relações pessoais e familiares todos aqueles que se aproximam de mim e contam um episódio em que foi agente de algum tipo de corrupção. O quanto que eu estou disposto a ter o incômodo de perder amizade, perder colegas, se afastar de familiares. Assim você vai perder todos os amigos. No meu caso, eu ainda não corro esse problema. Mas quanto que a gente está disposto a fazer isso? A quando algum colega conhecido ou familiar fala assim, começar a contar vantagem porque se envolveu em algum esquema, alguma coisa, a gente repudiar e deixar clara a posição que não concorda com isso. Porque, quer dizer, num momento de crise você tem que fazer escolhas. E se a gente continuar achando bonito, dando risada, toda vez que a gente presencia esses episódios, em alguns casos somos até beneficiados com isso, porque um conhecido ou um amigo claramente corrupto tem um iate, tem uma mansão, tem não sei o quê, e a gente está lá no final de semana com churrasco, etc. São escolhas que a gente precisa fazer. A gente está sempre olhando para a política, mas a forma como a sociedade funciona, se não houver uma posição clara nesse sentido, acho que não haverá mudança. A gente vai continuar conversando sobre os mesmos temas. Um dado, Bruno, que corrobora parte do que tu está dizendo, ou pode contribuir para o debate, é que pela primeira vez esse ano, uma pesquisa da Datafolha, né, foi divulgada agora no último sábado, ela apontou a corrupção como o maior problema do país. Né? Foi a primeira vez desde que esse levantamento começou a ser feito em 1996. Em todas as outras edições, o tema a questão da saúde era apontado como o principal problema. Vocês acham que isso é uma mudança, que efetivamente a corrupção é o problema mais grave, ou é só uma questão de que ela está mais em evidência? É claramente efeito de mídia. Quer dizer, o principal noticiário desse ano foi esse. Então, isso vai bater no dia que sair do noticiário, porque os problemas das pessoas são problemas concretos. Tá? Clinton foi eleito a primeira vez tendo passado por escândalo de corrupção, aquele de Water, sei lá, do estado dele. Tá? Então, mesmo no país mais moralista do mundo, né, um escândalo de corrupção nas costas não foi barreira para alguém ser eleito presidente uma primeira vez. Uma saída, né, é você legalizar a corrupção. Tudo que é considerado corrupção hoje vira legal. Os Estados Unidos fizeram isso. Tá? O que você está dizendo hoje? Um deputado vai lá e aprova uma lei a favor de um grupo empresarial. Ele recebe por debaixo do pano para fazer isso. Os Estados Unidos é por cima do pano. Nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, pizza é salada. Os deputados americanos aprovaram a lei dizendo que pizza é salada. Legalmente, pizza... Por quê? Porque a indústria alimentícia americana... a compra de salada tem um subsídio governamental para a merenda escolar. Então, se você botar pizza como sendo salada, o governo vai subsidiar a compra de pizza. Isso não é corrupção, é legal fazer isto. Então, é uma alternativa, você legalizar a corrupção, aí ela deixa de ser ilegal. Doutor Jorge, quer comentar alguma coisa sobre... O grande problema é que o comportamento de corrupção ela existe nas menores coisas e vai crescendo em função da dimensão. Eu acho que a grande diferença que aconteceu no país é que a corrupção saiu de um nível pessoal para entrar em nível de atacado. Certo? Vamos dizer, as corrupções historicamente sempre desse império, né, teve.
mas elas sempre eram umas corrupções de 1 a 1. E a grande mudança que aconteceu na corrupção no país, e por isso que tomou uma dimensão e nós não enxergamos onde é que vai terminar, vamos dizer, um lava-jato, né? É que elas tomaram uma dimensão de valores e se fez praticamente uma corrupção, uma linha de montagem automática, tá certo? Que isso, vamos dizer, é absolutamente insustentável. E isso fez com que, então, essa mudança de inaceitável, vamos dizer, esse processo todo, no meu entender, é um fator que aconteceu, que levou a opinião pública lógico que a imprensa pesa, mas a imprensa é lida por poucos. Bom, a televisão transmitiu também maciçamente esse processo. Então, realmente, houve uma mudança em cima do tema. Agora, tem uma visão pragmática sobre esse tema também, que é a estagnação da economia, né, que a população está sofrendo, o empresariado está sofrendo, etc. Né? O pessoal, vamos dizer, pergunta, ou como não tem explicações mais fáceis de entender, provavelmente entende que hoje as grandes empreiteiras estão demitindo, etc., né, que o fator da corrupção é um grande culpado da crise que nós estamos vivendo. E não deixa de ser. Alguma coisa? Tem casos curiosos quando a corrupção ela se torna um instrumento para tornar o Estado mais eficiente. Aí você legalizar a corrupção, ela resolve os problemas estruturais do próprio Estado. Quer dizer, por que tem empresários que decidem pagar algum agente público para obter algum tipo de coisa? Porque há uma dificuldade, uma determinada dificuldade, por lei ou por alguma norma administrativa, você tem alguém que venda, o sujeito que é o empresário quer aquilo resolvido e paga. Quer dizer, no fundo, a origem da corrupção, neste caso, é algum tipo de restrição, né, a uma atividade, e isso se torna um negócio, né? Então, as pessoas pagam a corrupção ativa e passiva para que aquilo seja resolvido, né? Agora, voltamos assim, ao ponto. A preocupação é só com a corrupção no âmbito da política ou a preocupação é com a corrupção no âmbito da vida em sociedade? Quanto à pesquisa, obviamente que você fazer uma pesquisa como essa, num momento em que todas as atenções estão focadas num grande escândalo de corrupção, o resultado não seria diferente, né? Talvez até o ideal fosse retirar ou fazer duas pesquisas, uma que incluía no questionário a corrupção e outra que não incluísse, para que tivesse um retrato diferente de toda essa exposição de um problema específico. Se fosse o problema não corrupção, mas cancelamento de programas sociais por conta de toda a crise, é claro que a resposta primeira provavelmente, claro, mas provavelmente seria os programas sociais. Então, quer dizer, pesquisas desse tipo feitas em momentos em que um tema que faz parte lá da pesquisa está em evidência, ela não quer dizer muita coisa, né? Então, tem esse problema, não dá para avaliar essa pesquisa como sendo a grande preocupação dos brasileiros, se tornou a corrupção e não outra coisa. Uma última pergunta para a gente finalizar. A internet está mudando a cultura do brasileiro? Bom, deixa eu então começar e já encerro aqui. Como eu falei na palestra, como o Facebook se tornou o grande portal da família brasileira, o Facebook tem contribuído muito para que uma parcela da população que não se preocupava com política passasse a se preocupar, porque é uma parcela da população que não lê jornal, que não vê jornal na televisão, não acompanha as notícias pelos meios tradicionais. E eu tenho feito esse exercício de conversar com pessoas de várias classes sociais diferentes, e aí eu sempre pergunto, lê jornal, está sabendo o que está acontecendo? Faço algumas perguntas para saber, né, se a pessoa tem essa informação, e aí depois eu pergunto, lê jornal? Não. Vê televisão? Não. Onde é que está o acesso a essa informação? Redes sociais, né? As redes sociais, claro, são alimentadas por material produzido pelos jornais, ou por institutos, ou por indivíduos que estão sempre escrevendo ou reagindo de acordo com alguma informação. Então, eu acho que está havendo, sim, uma certa politização, que ela também não pode ser vista de uma forma
tão precisa nesse momento e se também isso vai ser traduzido de uma forma benéfica ou maléfica. Mas o fato é que o acesso à informação está acontecendo, o acesso a ideias diferentes, que eu acho que é o ponto mais extraordinário dessa exposição à informação nas redes sociais. Quer dizer, as redes sociais estão sendo muito usada por institutos, indivíduos produzindo conteúdo, divulgando ideias diferentes dessas que a gente está acostumado a ver na imprensa tradicional. Se isso vai resultar em uma coisa boa, eu não sei, mas a transformação já está acontecendo, né? E eu espero que as melhores ideias continuem sendo divulgadas e que isso tenha uma relevância e um aspecto positivo, pelo menos numa parte da sociedade. Eu diria que a internet é uma mudança total nos costumes e nas informações, né? Então, a real mudança que a internet está causando e está fazendo a evolução do mundo é uma coisa imensurável, no meu entender, tá certo? Nas menores coisas, nos negócios da informação, no comportamento, etc. E, consequentemente, é uma possibilidade de informação extraordinária. Então, eu acho que o mundo está se tornando um outro mundo com a internet. Essa que é a realidade, em qualquer campo de atividade. Tá certo, né? Vamos dizer, na relação do professor com o aluno, tá? Quem é que poderia imaginar, tá certo, que fosse acontecer isso? Né? Um livro o Google te dá, tu pode pesquisar na Google e ter resposta para quase tudo, tá certo? Então, e assim vai por diante. E essa possibilidade de ser informado, né, e as redes que se formaram, é uma mudança enorme, fantástica. Né? E, no fim, põe transparência em tudo também. Né? Acho que, do modo que as coisas vão, não ter mais segredo de nada. Né? Se os sistemas de tecnologia conseguem, com os hackers, entrar nos sistemas de segurança americanos, as nossas vidas, eu acho que não tem mais segredo de nada mesmo. Tá certo? Então, são mudanças de tamanho vulto, né, que fazem com que realmente cada um de nós sofra um impacto, seja por mais informações, seja de qualquer natureza, vamos dizer. A mudança é fantástica e isso tem impactos, vai continuar tendo impactos enormes no próprio processo eleitoral e assim por diante. Eu acho que a cultura tem camadas, né? Essa pergunta poderia ser refeita até pensando retrospectivamente. O rádio, quando surgiu, que teve um impacto brutal, as pessoas não se comunicavam, não chegava a informação, chegou pelo rádio. A televisão, quando surgiu, vai ter impacto na cultura. O Brasil continua sendo o mesmo, com herança portuguesa, as discussões são semelhantes, né? Então, numa certa camada cultural, acaba não tendo, por mais que a informação circule de uma forma mais ágil, mas numa outra camada tem, como o rádio teve, como a televisão teve, e eu vejo muito essa outra camada, uma democratização, quer dizer, a internet ela barateia, como o rádio barateou, como a televisão barateou, o acesso a muita coisa, né? E isso acaba tendo um impacto em determinadas visões de mundo, numa certa camada nossa cultural, que nos coloca numa relação, né, mais igualitária, né? E isso, no final das contas, é positivo, em particular, de um ponto de vista liberal. Então, encaminhando o encerramento desse evento, eu gostaria de agradecer aos panelistas e, simbolicamente, retribuir com a entrega de uma lembrança. Muito obrigado.